Olá pessoal, eu sou Alberto de Lísolo e hoje a gente vai falar de uma série que sempre foi considerada inadaptável para televisão, para filmes e que está fazendo um sucesso inacreditável, que é Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream. Que loucura, hein? Negócio deu certo. Admito que eu fiz oração para esse negócio não ser feito, mas ficou uma maravilha, ainda bem que os deuses não me ouviram. E essa série é baseada nos maravilhosos quadrinhos de Neil Gaiman. Ela estreou recentemente na Netflix e traz personagens como Sonho, o Senhor e ao mesmo tempo a personificação dos sonhos e dos pesadelos. O personagem, é claro, baseado no Sandman, ou Homem da Areia americano. No Brasil, algumas pessoas podem conhecê-lo como João Pestana, um personagem mítico que joga pequenos grãos de areia nos olhos daqueles que logo começam a dormir. No entanto, tanto a série quanto os quadrinhos se distanciam de qualquer aspecto infantil. E hoje vamos falar de um episódio específico e de sua questão central. Vamos falar do episódio Sem Parar, que é o 5º episódio, que é sobre por que é tão difícil ser honesto. Então é claro que vamos ter spoilers de Sandman, pelo menos até esse episódio que a gente vai falar. Então se você já viu até esse episódio, tá tranquilo, tá favorável e já pode assistir. E se você já viu a série toda e quer deixar a sua sugestão por episódio ou por temas, deixa aí a sua sugestão nos comentários, que quem sabe a gente faz uma análise aqui no canal. Durante os primeiros episódios, vemos Sonho sendo capturado e preso por vários e vários anos, tendo também os seus preciosos itens ou ferramentas roubadas, e são eles seu elmo, sua areia e seu rubi. Cada um de seus itens é alimentado com seu próprio poder, mas sem eles, o próprio sonho se torna mais fraco. E vemos que seus itens são cobiçados e trocados por humanos que os usam para benefício próprio, apesar de constantemente sofrerem mais do que o esperado como resultado da sua cobiça. E no 5º episódio da série, vemos John Dee, uma versão do famoso Doutor Destino, alcançar o rubi e ir a um pequeno restaurante, onde passa a influenciar a todos. Tendo sido internado por muitos anos e sofrido com as mentiras da sua mãe, John Dee agora sonha com um mundo onde todos são honestos, não apenas em atitudes, mas também em palavras. E se prestarmos atenção a esse 5º episódio, vemos que ele se difere dos demais, inclusive em gênero, dando muito mais espaço a um suspense com contornos macabros, sem muita presença do próprio protagonista. As pessoas no restaurante começam a ser honestas umas com as outras, mas o resultado não é dos melhores. Elas acabam revelando segredos profundos, mas também liberam os seus sentimentos, como a vontade de matar. Assim, o que os indivíduos quase sempre veem como positivo, no caso a honestidade, ganha tons sombrios. Ficamos então com a pergunta: será que a honestidade radical pode ser prejudicial? E para entendermos isso, precisamos também entender a natureza do que é a mentira. O professor Robert Feldman é um dos maiores especialistas neste assunto. E ele afirma: todos nós mentimos, todos os dias. Em uma entrevista à NPR, o professor não apenas afirma que todos nós somos mentirosos, como também que há uma vantagem evolutiva nisso. Sim, como eu digo em meu livro, definitivamente há uma vantagem para o mentiroso. Primeiro, nós somos muito ruins em dizer quando alguém está mentindo para nós. As dicas não verbais que geralmente pensamos que entregam às pessoas, na verdade não as entregam. Não há uma coisa só ou um conjunto de comportamentos não verbais que nos mostre quando alguém está sendo manipulativo. Então, na maior parte do tempo, nós temos 50% de chances de dizer se alguém está dizendo a verdade ou a mentira. Então os mentirosos têm uma vantagem nesse sentido. Mas ele também indica que mesmo essas pequenas mentirinhas bem intencionadas do dia a dia importam. Em parte porque tais mentiras podem muito facilmente levar a outras mentiras maiores.
E outra coisa é que elas levam a uma falta de autenticidade em nossa vida cotidiana. Acabamos sem saber onde estamos. Acabamos nunca tendo um bom senso de quem somos e quais são nossas forças e fraquezas como pessoas se os outros constantemente não nos contam a verdade. Mas de onde será que surge esse nosso ímpeto de mentir? Primeiro é importante sabermos que as mentiras podem aparecer de diferentes maneiras. Por exemplo, pessoas fisicamente aptas e fortes tendem a ser vistas como saudáveis. Pessoas saudáveis tendem a ter mais opções na vida, como na escolha de um parceiro. Admitindo que essas premissas sejam verdadeiras, uma pessoa que usa anabolizantes pode, de certa maneira, estar mentindo. Afinal, ela ostenta uma imagem de saudável, quando muitas vezes está indo justamente pelo caminho contrário. Esse tipo de tática é chamado de mimetismo. No reino animal, o mimetismo é caracterizado pela imitação que um animal faz. Nesse caso, ele é um mecanismo evolutivo, não intencional. É o caso de insetos que possuem a aparência de folhas ou de borboletas com asas que formam desenhos semelhantes a uma cabeça de cobra. Mas o mimetismo também pode estar relacionado a um aumento de tamanho para causar a ilusão de maior poder, como quando najas dilatam seu pescoço. De certa maneira, portanto, até mesmo os animais mentem, tanto por sobrevivência quanto para acasalarem. É interessante também falarmos de alguns tipos de esquilos que usam estratégias ainda mais rebuscadas, como fingir que estão guardando as nozes quando são observados por outros esquilos. Aí depois, eles vão para outro local guardar as nozes de verdade sem ter ninguém por perto, para que não os roubem. Nós humanos, obviamente, desenvolvemos comportamentos ainda mais complexos. Falando de maneira fria, qualquer troca de informação pode ser entendida como uma negociação bastante complexa, com diferentes expectativas de retorno. A verdade é que todos nós mentimos e todos nós aceitamos a mentira. No entanto, o desafio é entender onde está exatamente o limite para isso. Kant diria que mentir é incontestavelmente errado, sem exceções. Mas imagine o seguinte cenário. Você tem uma amiga que brigou com o namorado e ela diz que agora está sendo perseguida e pede que você a acoberte. Aí você acaba a acolhendo na sua casa e o namorado dela pergunta onde que ela está, porque ele quer matá-la. Esse é um caso extremo onde a maior parte das pessoas mentiria sem problemas, porque parece ser a coisa certa a ser feita. Mas imagine agora um outro cenário. Você tem um amigo que se envolveu numa briga e que acidentalmente matou outra pessoa. E aí seu amigo, que matou acidentalmente outra pessoa, bate lá na sua porta e pede para se esconder da polícia. Se a polícia aparece, o que você faz? Observe que esse segundo exemplo é bem mais complicado. Muitas pessoas entregariam o próprio amigo, mas tantas outras o protegeriam, porque no fim, mesmo sem perceber, podemos colocar outros valores acima da honestidade, como a lealdade ou até mesmo a proteção à vida. Tendo falado agora um pouco sobre a origem de comportamentos ditos desonestos, podemos voltar ao episódio e falar um pouco de cada personagem e de como que a honestidade e a mentira significam coisas diferentes para cada um. No centro dos acontecimentos estão, além do John Dee, Beth, a garçonete, Judy, uma moça que está preocupada com a sua namorada que não manda notícias, o casal Gary e Kate, que comanda uma empresa farmacêutica, Marsh, o cozinheiro, e Mark, um jovem prestes a fazer uma entrevista justamente na empresa de Gary e Kate. A desonestidade de Beth está, acima de tudo, atrelada a uma necessidade de amor. Ela diz coisas positivas não porque são verdadeiras, mas porque precisa que outras pessoas gostem dela. Além de distribuir elogios a todos, ela nutre sentimentos por Marsh, que não os corresponde. O tipo de mentira que Beth usa, portanto, é o que podemos chamar de mentira por afeto. Um tipo de mentira também comum em pessoas que inventam doenças para chamarem a atenção. Judy, por outro lado, mente, acima de tudo, para si mesma. Seu tipo de mentira pode ser chamada de auto-engano.
Ela entra no estabelecimento e age como se sua namorada não tivesse motivos para evitá-la. E ela age com preocupação quando, na verdade, ela mesma sabe que agrediu sua companheira e que não é a vítima da situação. O casal Gary e Kate, por sua vez, praticam a mentira que podemos chamar de mentira por conveniência, que pode ser muito vista em casamentos. É algo que geralmente carrega aquela ideia de você finge que me engana e eu finjo que acredito. Afinal de contas, Kate é a CEO da empresa e Gary é o vice-presidente que, na verdade, é controlado de perto por sua companheira, que, por exemplo, influencia o que ele pode ou que não pode comer e com quem ele fala ao telefone. Ele, no entanto, se resigna a continuar com seu teatro de bom moço. Ele mente porque assim ele pode ser rico e poderoso. E ela mente para vender a imagem de que pode ser amada. Marsh, que ouve as verdades de Gary, é silencioso, mas a sua mentira também é. Sob influência do Ruby, ele admite a Beth que tem encontros sexuais com o filho dela, de 21 anos. Seu tipo de mentira é o que podemos chamar de mentira passiva. Apesar de não mentir ativamente, ele, ao mesmo tempo que a evita, continua frequentando sua casa, criando expectativas e situações que a levam a crer que ambos poderiam ter um romance. Por fim, o garoto Mark representa a mentira da imagem. Apesar de ser inexperiente e de sentir um fracassado, ele veste um terno que busca representar aquilo que ele almeja. Esse tipo de mentira é bem comum a pessoas que se fantasiam de bem-sucedidos na esperança de, eventualmente, realmente preencher os requisitos do sucesso. E esse é um fenômeno muito comum também nas redes sociais. E, é claro, também em esquemas financeiros suspeitos, em pirâmides, onde as pessoas ostentam coisas que, na verdade, não têm uma base sólida. Mas, afinal de contas, todas essas mentiras são necessariamente ruins? Após John Dee fazer com que todos fossem brutalmente honestos, todos acabam mortos, mas logo o sonho chega e nos faz pensar o que são mentiras e o que são simplesmente sonhos. Todas as pessoas ali não mentiam por prazer ou por serem más. Elas mentiam também porque, no fundo, elas desejavam que o mundo fosse diferente. E esta é, segundo o sonho, a nossa natureza. Nossas mentiras, muitas vezes, podem ser fantasias contadas a nós mesmos. E elas podem nos confortar ou nos livrar de dores psicológicas. Mas onde mora exatamente o limite de uma mentirinha bem intencionada e uma mentira danosa? Essa parece uma questão sem fim. E cabe a cada um avaliar o seu próprio comportamento segundo diferentes cenários. Mesmo as pequenas mentirinhas, como aponta o professor Robert Feldman, podem acabar custando caro. Mas sempre esperamos a maturidade de nossa comunidade entender que nosso intuito não é dizer, por exemplo, que mentir é uma coisa bacana, mas sim que os limites podem às vezes ser turvos e que todos nós, sem exceção, cometemos esse crime, seja por amor, seja por conveniência ou seja por imagem. Então eu queria saber a sua opinião. Já pensou em debater sobre esse tema diretamente comigo e com a nossa comunidade lá no grupo secreto do Telegram? É só clicar então no link da descrição e se tornar um apoiador. E se você quiser deixar seu comentário no vídeo, é só deixar logo abaixo. E lembre-se de inscrever-se e ativar o sininho, porque todo dia tem vídeo novo por aqui. Então, dá a sua curtida, inscreva-se e até a próxima.